Arena Meia agora, estamos aqui na BTT, na sede da BTT Fortaleza, aqui na Jovita Feitosa, bairro Parquelândia. Estamos aqui com o Fábio Orlando, meu amigão, líder da BTT Canadá. Vou ministrar um seminário aqui e agora já está se preparando para a seletiva. Vamos começar pelo seminário. O que abrangiu aqui esse aulão? Não, então hoje a gente trabalhou aqui, veio dar uma força aqui pro Túlio, que é um amigo meu de muito tempo, tá? Então faz parte da BTT, a gente veio aí para fortalecer e a gente está trabalhando Meia Guarda por cima. Hoje foi, meu irmão, Meia Guarda por cima, amassar, kimura, estrangulamento. E como é que está a BTT Canadá? BTT Canadá tá de vento em popa, né? Graças a Deus. Esse ano tivemos 2 meninas campeãs mundiais na BGF na Califórnia, uma ficou em terceiro. Então, graças a Deus, a equipe está firme e forte. Tivemos já 6 atletas classificados para o Mundial de Abu Dhabi, nas seletivas do Canadá e dos Estados Unidos. E muito trabalho, a BTT está ressurgindo aí. Tua esposa também compete, né? Minha esposa compete, mas graças a Deus ela não vai competir esse ano, porque o herdeiro está vindo aí, mais um, a gente já tem um filho de 3 anos e está grávida agora e esse ano ela está de fora. E agora qual a expectativa para o Brasil Nacional pré-natal, agora no dia 1º de fevereiro, lá no ginásio do SESI em Natal? Então, a seletiva, eu já ia falar seletiva. O Brasil National Pro vai ser em Natal esse ano. Já tivemos um em São Paulo, em Barueri, mês passado. 2 semanas, né? 2 semanas, então a expectativa está enorme. Tá? Já muitos atletas de ponta confirmaram, Michele Nicolina, Fernanda Mazelli, Renato Cardoso. Hoje, as inscrições vão até amanhã, né? Então hoje a gente já tinha mais de 400 atletas inscritos e a expectativa é que chegue aos 600. Aumentou para 17 free pass, né? Agora são 17 free passes, as meninas ganharam todas as categorias, feminino, marrom e preta, vai ganhar. O absoluto feminino azul e roxa ficou 2 passagens, então o azul adulto masculino são 2 passagens para o azul. Roxa adulto masculino são 2 passagens, marrom são 2, preta são 5 passagens, preta feminino, marrom e preta feminino são 4 passagens, roxa e azul feminino são juntos, são mais 2 passagens. Então aí 17 passagens, festa para todo mundo. Tem que explicar que vale ressaltar que para participar desses absolutos, principalmente na faixa colorida, a pessoa tem que se classificar na categoria, né? Não é isso, Babi? Então assim como os outros anos, para você lutar absoluto e concorrer ao Free Pass, você tem que ficar entre os 3 primeiros da sua categoria. No caso, medalhar. E o Abu Dhabi, o World Pro, você tem que lutar pelo 3º lugar também. Então, é só um terceiro. Então, o primeiro, o segundo e um terceiro que são os que vão para o absoluto. Já na faixa preta é por categoria mesmo? Faixa preta, tanto masculino quanto feminino, é por categoria. E vamos ter os absolutos valendo dinheiro. Então, o absoluto faixa preta masculino vai premiar com $1.000 e o preta feminino com $500. Aproveita e convoca o pessoal nessas últimas horas aí para se inscrever. Lembrando que é através de cartão de crédito. Então, pessoal, amanhã, domingo, dia 25, né? Amanhã, domingo, dia 25, é o último dia de inscrição. E eu sei que todos nós somos brasileiros e sempre deixando para a última hora, mas está na hora de correr atrás. Então, ainda está aí aberto até amanhã, meia-noite. E acredito que vai ser um sucesso e vocês não vão se arrepender. Deixa uma liçãozinha para encerrar. O que um faixa branca precisa fazer para trilhar um caminho de sucesso até a faixa preta? O pessoal sempre fala, né, que o faixa preta é um faixa branca que não desistiu. Então, esse é o meu conselho, não existe tempo ruim. Você vai sofrer no início, como tudo na vida, e não desista, tem que ir até o final. Começou, vai até o fim. Então agradece aí quem você quiser. Agradecer primeiro a oportunidade aí do Marco Túlio de trazer aqui na BTT de Ceará, Samurai aqui pela entrevista e todos os atletas que já se inscreveram, estamos lá, domingo que vem estamos todo mundo junto. Se for o Fábio Orlando aí, líder da BTT Canadá e organizador do Brasil Nacional pré-natal que acontece no dia 1º de fevereiro no ginásio do SESI, lá na capital do Rio Grande do Norte.